Meus pais exigiram que eu desse metade do meu salário para ajudar minha irmã que sempre foi mimada e preferida por eles. Após negar, eles disseram que eu não fazia mais parte da família. Foi então que tomei uma atitude que nenhum deles jamais pensaram que eu fosse fazer. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes. Curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações. Eu nunca fui o tipo de pessoa que esperava reconhecimento por fazer a coisa certa. Sempre acreditei que cada um deveria trilhar seu próprio caminho e enfrentar seus desafios. Mas, naquele dia, quando meus pais me chamaram para uma conversa importante na sala, eu soube que algo estava prestes a mudar. Minha mãe ajeitou a postura no sofá, os dedos cruzados sobre o colo. Meu pai, sério, encarava um ponto fixo na mesa de centro. E minha irmã, Luísa, estava no celular, como sempre, sem dar a mínima para atenção no ar. Filha, você já está trabalhando há um tempo e ganhando bem, não é? Minha mãe começou, a voz mansa, quase doce demais para a situação. Sim, mãe. Mas por que a pergunta? É o seguinte, meu pai interveio. Sua irmã está precisando de um apoio financeiro. Você ganha R$ 5.500 por mês e achamos justo que metade do seu salário vá para ajudar a família. A frase me atingiu como um soco no estômago. Metade do meu salário? Eu havia ralado para chegar onde estava. Trabalhei em empregos horríveis para pagar a faculdade, engoli sapos, fiz horas extras. Agora que finalmente tinha uma vida minimamente confortável, queriam que eu entregasse metade do que ganhava para sustentar Luísa? Como assim? O que aconteceu com o dinheiro de vocês? Perguntei, tentando entender o absurdo daquilo. Minha mãe suspirou e lançou um olhar para Luísa, que, naquele momento, bufou impaciente. Sua irmã tem sonhos, filha. Quer estudar moda, mas precisa de dinheiro para os cursos. Você sabe que sempre fizemos de tudo para te ajudar, e agora é sua vez de ajudar a família. Ajuda? Eu tive que conseguir bolsa para estudar. Meu material de faculdade, transporte e até minha comida muitas vezes foram bancados por bicos que fiz enquanto estudava. Enquanto isso, Luísa sempre teve o melhor. Meus pais pagaram cursos, viagens e roupas caras para ela, mesmo sem necessidade. Então, vocês querem que eu trabalhe para sustentar os caprichos da Luísa? Minha voz soou incrédula. Não fale assim da sua irmã. Minha mãe se exaltou. Você tem obrigação de ajudar. Eu ri, sem humor. Obrigações? Onde estava essa obrigação quando eu passava fome na faculdade porque não tinham dinheiro para me ajudar? Agora que ganho bem, lembram que sou parte da família? Meu pai bateu a mão no braço do sofá, impaciente. Chega, você vai ajudar e ponto final. Não vou, pai. Eu ralei para ganhar meu dinheiro e vou usá-lo para construir minha vida. O silêncio tomou conta da sala. Luísa ergueu os olhos do celular, finalmente prestando atenção. Nossa, que egoísmo. Sempre soube que você tinha inveja de mim, ela disse, revirando os olhos. Meus pais assentiram, como se ela tivesse dito a coisa mais óbvia do mundo. Então é isso? Se eu não der metade do meu salário para vocês, eu sou a vilã? Se não ajudar sua irmã, está deixando claro que não se importa com a família, minha mãe declarou fremente. Então, se eu me recusar, não sou mais parte da família. Meu pai se levantou. Você está fazendo essa escolha. Eu ri de novo. Era tão absurdo, tão ridículo, que só podia ser piada. Tudo bem, respirei fundo, sentindo uma dor inesperada crescer no peito. Se é assim que vocês enxergam, então eu aceito minha nova realidade. Meus pais não disseram mais nada. Luísa voltou para o celular, como se aquilo não passasse de um inconveniente momentâneo. O silêncio deles me doeu mais do que qualquer briga poderia ter doído. Levantei-me, fui até meu quarto, peguei uma mala e comecei a colocar minhas coisas dentro. Eu sabia que aquele momento mudaria tudo, mas algo dentro de mim também dizia que, pela primeira vez, eu estava me escolhendo. Eu saí de casa naquela noite, sem olhar para trás. Enquanto fechava o portão, sentia meu coração martelar contra o peito, uma mistura de raiva, incredulidade e uma dor que eu não queria admitir.
Eu sabia que minha relação com meus pais e com Luísa nunca fora equilibrada, mas ouvir da boca deles que eu não era mais parte da família simplesmente porque me recusei a bancar minha irmã foi um golpe difícil de engolir. Fui para o apartamento minúsculo que eu havia alugado há pouco tempo. Meu refúgio. Ainda tinha caixas espalhadas pelos cantos, coisas que eu ainda nem tinha organizado. Sentei no sofá e respirei fundo. Eu estava sozinha, peguei o celular e, impulsivamente, abri o grupo da família no WhatsApp. Meu nome ainda estava lá, mas ninguém havia mandado uma mensagem desde a discussão. Abri a conversa da minha mãe e digitei uma mensagem, mas apaguei antes de enviar. O que eu ia dizer? Que estava decepcionada. Que doía. Eles sabiam disso e não se importavam. No dia seguinte, acordei cedo e fui trabalhar. No escritório, tentei manter a concentração, mas minha mente voltava para a noite anterior. Meus colegas notaram meu silêncio, mas não fizeram perguntas. Trabalhei dobrado, tentando ocupar minha mente. No intervalo do almoço, meu celular vibrou. Era uma mensagem da minha mãe. Mãe, ainda está em tempo de voltar e fazer o certo. Minha mandíbula travou. O certo? O certo para quem? Para eles. O certo foi eu ter trabalhado duro para conseguir minha independência. Não vou abrir mão disso para sustentar a Luísa. Demorou alguns minutos, mas ela respondeu. Mãe, você sempre foi ingrata. Nunca quis ajudar sua irmã. Você nos decepcionou. Decepcionei. De novo, era como se minha existência só tivesse valor se eu fosse útil para eles. Respirei fundo e não respondi. Os dias passaram e, conforme o silêncio da minha família se estendia, eu tentava seguir minha vida. Mas então, algo inesperado aconteceu. Uma tarde, voltando do trabalho, ouvi meu nome ser chamado na portaria do prédio. Olhei para o lado e vi Luísa. Ela estava ali, de braços cruzados, óculos de sol na cabeça e uma expressão de tédio misturada com impaciência. O que você está fazendo aqui? Perguntei, surpresa. Precisamos conversar, e ela respondeu, como se eu devesse simplesmente aceitar aquilo sem questionar. Revirei os olhos. Parte de mim queria mandá-la embora, mas a outra parte queria entender o que diabos ela queria agora. Subimos até meu apartamento, e assim que fechei a porta, ela jogou a bolsa no sofá e suspirou, como se estivesse exausta. Eu não sei qual é a sua, mas você está complicando as coisas para todo mundo, disse ela, direta. Como assim? Cruzei os braços, já esperando um absurdo. Meus pais estão irritados, brigando o tempo todo. Você foi egoísta e agora eu que tenho que lidar com isso. Eu ri sem humor, entendi. Então a culpa é minha porque decidi não entregar metade do meu salário para você? Ela revirou os olhos. Não é questão de entregar. Você tem, eu não tenho. Qual o problema em ajudar? O problema, Luísa, é que você sempre teve tudo e nunca precisou lutar por nada. E agora acha que eu tenho obrigação de te sustentar. Ela bufou. Você está fazendo drama. Você sabe que eu sempre fui a filha que eles mais mimaram. E daí? Isso significa que eu tenho que sofrer agora? A frieza na voz dela me deixou sem palavras por um momento. Sofrer? Repeti, incrédula. Você chama não ter tudo de mão beijada de sofrimento? Ela deu de ombros. Não sei por que você está tão ressentida. Sempre foi assim. E talvez seja a hora de mudar, respondi, firme. Luísa revirou os olhos mais uma vez e se levantou. Pensei que poderia fazer você mudar de ideia, mas claramente você está decidida a ser ingrata. Eu a encarei, tentando entender como alguém podia ser tão alheia à realidade. Ingrata? A única ingrata aqui é você. Eu trabalhei para ter o que tenho. E sabe de uma coisa, Luísa? Talvez esteja na hora de você fazer o mesmo. Ela abriu a boca para retrucar, mas eu já estava abrindo a porta para que ela saísse. Quando quiser falar comigo como adulta, a porta está aberta. Mas se for para me chamar de egoísta porque eu não quero te bancar, nem perca seu tempo.
Ela me olhou, furiosa, pegou sua bolsa e saiu sem dizer mais nada. Assim que a porta se fechou, eu me sentei, exausta. Sabia que aquela guerra não tinha acabado. Os dias seguintes à visita de Luísa foram estranhamente silenciosos. Nenhuma mensagem da minha mãe, nenhum telefonema do meu pai. Luísa não voltou a aparecer. Por um lado, eu deveria me sentir aliviada, mas a sensação que me dominava era outra. Eles estavam tramando algo. Eu conhecia minha família bem demais para acreditar que haviam simplesmente desistido. Foi só quando olhei meu extrato bancário no final do mês que a verdade me atingiu como um tapa na cara. R$ 3.500 haviam sumido da minha conta. O choque me fez paralisar por alguns segundos. Minhas mãos tremiam enquanto eu tentava entender como aquilo era possível. A única explicação era: meus pais. Peguei o telefone e liguei imediatamente para o banco. Depois de algumas verificações, a atendente confirmou: a transferência havia sido feita por alguém com acesso à minha conta conjunta. A conta que eu esqueci de fechar. Aquela maldita conta conjunta que minha mãe abriu quando eu era mais nova para facilitar minha vida financeira. Eu havia esquecido dela quando comecei a receber meu salário na conta nova. Mas o dinheiro do aluguel e das despesas daquele mês ainda estava lá. Meu Deus, murmurei, sentindo um misto de raiva e incredulidade. Liguei para minha mãe sem pensar duas vezes. Oi, filha, ela atendeu com uma calma absurda. Mãe, vocês roubaram meu dinheiro. Roubar. Ela repetiu, fingindo indignação. Não fale assim. Esse dinheiro era para sua irmã. Você sabe que ela precisa mais do que você. Meu sangue ferveu. Isso é ilegal, mãe. Você não pode simplesmente pegar meu dinheiro sem minha autorização. Ela suspirou como se eu fosse uma criança birrenta. Você pode chamar do que quiser. Eu chamo de ajuda familiar. Você nos forçou a isso quando decidiu ser egoísta. Fechei os olhos, respirando fundo para não gritar. Eu quero meu dinheiro de volta. Agora. Você acha que tem direito de exigir alguma coisa depois do que fez? A voz dela ficou mais dura. Se tivesse aceitado ajudar desde o começo, nada disso teria acontecido. Meus dedos apertaram o celular com força. Isso não vai ficar assim. Faça o que quiser, ela respondeu, fria. Mas pare de agir como se fosse a vítima. Desliguei o telefone e senti uma onda de frustração tomar conta de mim. Eu queria gritar, chorar, jogar alguma coisa na parede. Como eles podiam fazer isso comigo? Mas eu não ia aceitar aquilo calada. No dia seguinte, fui direto ao banco e encerrei a conta conjunta. Depois, abri um boletim de ocorrência. O gerente do banco disse que eu poderia tentar um processo para recuperar o dinheiro, mas sabia que isso levaria tempo. E enquanto isso, eu precisava pagar o aluguel. Sem outra opção, fiz alguns cortes, apertei minhas economias e segui em frente. Então, algumas semanas depois, recebi um áudio de uma prima distante, Vanessa. Ei, fulana. Eu não queria me meter, mas você sabe que sua mãe e sua irmã estão espalhando um monte de coisas sobre você, né? Meu coração gelou. Como assim? Estão dizendo que você ficou rica e abandonou sua família. Que não quis ajudar a Luísa e que você é uma interesseira, que acha que está acima de todo mundo só porque ganha bem. Engoli em seco. Elas estão falando isso para quem? Para todo mundo. Parentes, vizinhos, até amigos antigos da escola. Eu fechei os olhos, sentindo uma mistura de vergonha e raiva. E você acredita nisso? Claro que não. Eu te conheço. Mas tem muita gente comprando essa história. Suspirei. Obrigada por me avisar, Vanessa. Desliguei o telefone sentindo um peso enorme no peito. A guerra havia começado de verdade. Depois da ligação com Vanessa, passei dias remoendo tudo. Cada vez que pegava o celular, ficava tentada a entrar nas redes sociais, checar se alguém estava falando de mim. Mas eu sabia que isso só me faria mal.
Ainda assim, os olhares tortos de algumas pessoas no trabalho e até de conhecidos que encontrava na rua confirmavam o que Vanessa dissera. Minha mãe e Luísa estavam espalhando aquela história absurda. Eu queria confrontá-las, queria gritar para o mundo a verdade. Mas o que isso mudaria? Minha família já havia decidido que eu era vilã. Até que, um dia, algo inesperado aconteceu. Estava voltando do trabalho quando meu telefone tocou. Número desconhecido. Atendi desconfiada. Oi, disse uma voz feminina, hesitante. Quem é? Aqui é Camila. Não sei se você lembra de mim, mas sou amiga da Luísa, ou pelo menos era. Minha mente buscou o nome. Vagas lembranças de Camila apareceram, uma das amigas ricas da minha irmã, aquelas que sempre estavam com ela em viagens e festas. Lembro. O que foi? Eu não sabia se devia te ligar, mas achei que você precisava saber. Saber o quê? Ela suspirou. Eu não quero me meter nos problemas da sua família, mas a Luísa está se aproveitando da situação. Ela anda dizendo que você a deixou na miséria, que está passando fome, e está conseguindo dinheiro de um monte de gente. Minha boca se abriu em choque. Como assim? Ela está pedindo dinheiro para parentes, amigos, até para conhecidos que mal falam com ela. Diz que você virou as costas para a família e que ela precisa de ajuda porque está sem nada. Eu ri, mas era um riso seco, amargo. Ela está sem nada? Minha mãe pegou R$ 3.500 da minha conta. Eu imaginei que tivesse algo errado. Ela tem saído muito, indo para festas, comprando roupa nova. Só achei que você devia saber. Obrigada por me contar, Camila. Não precisa agradecer. Eu só acho que é injusto o que estão fazendo com você. Desliguei o telefone sentindo o estômago revirar. Minha irmã não só aceitava que falassem mal de mim, como estava lucrando com isso. Eu já havia aceitado que minha família me tratava como um banco ambulante. Mas isso era um novo nível de golpe baixo. Dessa vez, eu não ia deixar passar. No dia seguinte, fiz algo que nunca achei que precisaria fazer, fui até a casa dos meus pais. A tensão já começou no portão. Minha mãe abriu a porta e me olhou como se eu fosse uma desconhecida. O que você quer? Falar com vocês. Ela hesitou, mas abriu passagem. Quando entrei na sala, vi Luísa no sofá, mexendo no celular, com as unhas recém-feitas e um copo de suco natural ao lado. Passando fome, né? Olha só quem resolveu aparecer, disse ela, sarcástica. Meu pai estava na poltrona, de braços cruzados, e me olhava sem emoção. Fiquei de pé no meio da sala e fui direta. Eu sei que você anda pedindo dinheiro para todo mundo, Luísa. Sei que está se fazendo de vítima e mentindo sobre mim. Ela revirou os olhos. Ai, meu Deus, você vai dar um show agora? Vou deixar uma coisa bem clara, continuei, ignorando o deboche. Se você continuar espalhando mentiras sobre mim, eu vou contar para todo mundo que você está gastando o dinheiro que pegou de mim em festas e roupas. Você não pode provar nada, retrucou, mas havia um traço de nervosismo na sua voz. Sorri. Tenho amigos que viram você gastando. Inclusive, uma das suas ex-amigas me ligou para contar. Você tem certeza que quer testar até onde eu posso ir? O rosto dela ficou vermelho. Minha mãe se levantou. Isso já passou dos limites. Você está vindo aqui para brigar? Não, estou vindo aqui para dizer que acabou. Vocês querem acreditar que eu sou egoísta? Que eu abandonei vocês? Beleza. Mas eu não vou deixar que continuem mentindo sobre mim. Meu pai, que estava calado até então, finalmente falou: você sempre foi ingrata. Respirei fundo. Não sou ingrata. Só não sou trouxa. Olhei para Luísa uma última vez. A partir de hoje, você se vira sozinha. Boa sorte. E então, sem esperar mais nada, virei as costas e saí. Dessa vez, eu sabia que não voltaria mais. Saí da casa dos meus pais sentindo um peso enorme sair das minhas costas.
Pela primeira vez, eu tinha certeza absoluta de que não devia mais nada para eles. Eu já tinha feito mais do que o suficiente, e se quisessem continuar vivendo na bolha de mentiras deles, que fosse sem mim. Mas eu sabia que aquilo não seria o fim. Minha mãe, meu pai e Luísa nunca aceitariam perder o controle sobre mim. Eu sabia que eles tentariam alguma coisa para me atingir, e não demorou muito para que isso acontecesse. Na semana seguinte, recebi um aviso do RH do meu trabalho. Chamaram-me para uma conversa particular, e logo de cara, percebi que havia algo errado. Recebemos uma denúncia anônima sobre você, disse meu chefe, olhando-me com uma expressão cautelosa. Denúncia? Perguntei, sentindo meu estômago revirar. Sim. Sobre supostos comportamentos antiéticos e problemas familiares que poderiam afetar seu desempenho na empresa. Fiquei sem palavras por um momento. Era inacreditável. Isso não tem nada a ver com o meu trabalho, argumentei. Ele assentiu. Concordo. Você sempre foi uma profissional exemplar. Mas precisávamos avisar que estão tentando manchar sua imagem. Saí da reunião com o coração acelerado. Só uma pessoa poderia ter feito aquilo. Luísa. Ela não conseguiu me atingir financeiramente, então agora tentava destruir minha reputação. Peguei o celular e, sem pensar duas vezes, liguei para ela. Agora você passou dos limites. Disse assim que ela atendeu. Ela riu do outro lado da linha. O que foi agora? Você denunciou meu nome para a empresa onde eu trabalho. Prova. Ela usou um tom debochado. Você acha que eu sou idiota? Você sempre foi mimada, Luísa, mas isso já virou doença. O que você ganha tentando me destruir? Ela ficou em silêncio por um momento e então suspirou. Você nunca entendeu, né? Sua voz saiu mais amarga do que eu esperava. Sempre foi a certinha, a independente. Você se tornou a filha que meus pais queriam que eu fosse. E eu sempre tive que ouvir comparações. Fiquei surpresa. Comparações? Eles sempre te deram tudo. E você sempre foi a que conseguia tudo sozinha. Eu tinha que pedir, você apenas ia lá e conseguia. Isso me irritava tanto. Por um momento, fiquei sem palavras. Então era isso? Tudo isso porque ela se sentia inferior a mim? Você podia ter tentado, Luísa, disse, cansada. Podia ter trabalhado, se esforçado. Mas escolheu ser carregada nos braços da mamãe. Isso foi sua escolha, não minha culpa. Ela bufou. Tanto faz. Só quero que você saiba que não acabou. Dessa vez, fui eu quem riu. Para mim, acabou sim. E não importa o que você faça, não vai me arrastar para essa bagunça. Desliguei o telefone sem esperar resposta. Dessa vez, eu sabia que ela não tinha mais poder sobre mim. Desliguei o telefone e senti um alívio imediato. Pela primeira vez, eu vi a minha irmã pelo que ela realmente era, uma mulher frustrada, acomodada e incapaz de lidar com o próprio fracasso sem tentar arrastar alguém junto. Mas eu não era mais parte dessa bagunça. Ela podia continuar com sua birra, seus joguinhos, suas manipulações. Eu estava em outro nível agora. A única coisa que me preocupava era meu emprego. Felizmente, meu chefe confiava em mim e não deu ouvidos à denúncia anônima. Mas aquela situação me fez perceber algo importante: eu precisava me blindar completamente da influência da minha família. E isso significava um passo drástico. No dia seguinte, fui ao cartório e dei entrada em um processo de emancipação familiar. Não seria uma simples briga de afastamento, mas sim um corte legal. Eu não seria mais responsável por nada que envolvesse meus pais ou minha irmã. Qualquer tentativa de usar meu nome, pedir dinheiro ou criar problemas seria tratada legalmente. A decisão gerou um verdadeiro terremoto na família. As mensagens começaram a chegar. Primeiro da minha mãe, fingindo estar magoada: filha, como você pode fazer isso? Depois de tudo que fizemos por você? Depois do meu pai, sempre frio e direto: você está nos humilhando. Pense bem no que está fazendo. Por fim, Luísa,
que, como sempre, foi a mais dramática: "Você é um monstro. Tá me jogando na rua. Espero que você seja muito feliz sozinha." Li todas as mensagens sem sentir nada além de um enorme alívio. Não havia mais espaço para a culpa. Eles nunca foram minha família de verdade, apenas usaram esse laço como uma corrente para me manter presa a eles. Mas o golpe final veio um mês depois. Recebi um e-mail de um advogado que representava Luísa. Ela estava me processando. O motivo? Danos emocionais. Sim, minha própria irmã alegava que minha indiferença havia causado sérios traumas psicológicos nela e que eu deveria pagar uma indenização para compensar o sofrimento que ela vinha passando. Eu não sabia se ria ou se ficava revoltada. Mas, em vez de me desesperar, apenas encaminhei o e-mail para o meu advogado e continuei vivendo minha vida. Não demorou muito para que o processo fosse rejeitado. O juiz deixou claro que não havia fundamento algum na denúncia dela. Além disso, minha emancipação legal já estava em andamento, e em poucos meses eu estaria completamente livre de qualquer vínculo financeiro com minha família. A melhor parte? Luísa, que sempre viveu às custas dos outros, começou a se afundar. Sem o meu dinheiro, sem a influência dos meus pais, ela precisou encarar a realidade. Começaram a surgir rumores de que ela estava tentando arrumar emprego, mas sem experiência alguma, ninguém queria contratá-la. Pela primeira vez na vida, ela estava colhendo os frutos da própria preguiça. Já meus pais, sem poder me usar como fonte de renda, começaram a perceber que dependeram tempo demais de uma filha que eles nunca valorizaram. E eu? Segui em frente. Com o tempo, construí uma nova vida, sem precisar olhar para trás. Não fui cruel, não fiz nada por vingança. Apenas escolhi viver sem ser manipulada, sem carregar o peso de uma família que nunca me viu como algo além de um caixa eletrônico. Foi difícil. Sim. Mas a liberdade valeu cada segundo dessa luta. E, pela primeira vez, eu era realmente dona do meu destino. Gostou dessa história? Se você já passou por algo parecido ou conhece alguém que viveu uma situação assim, não esqueça de deixar seu like para fortalecer o canal. Inscreva-se e ative o sininho para não perder mais histórias envolventes como essa. E claro, compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares. Quem sabe essa mensagem não ajuda alguém a se libertar de relações tóxicas. Comente aqui embaixo o que você faria nessa situação. Vamos conversar.